Oi, alô. Vai? 1, 2, pode. Oi, oi, oi. Ah, é só para a câmera? Ah, e eu vou ter que ficar com isso aqui? Sério? Nossa, então vamos lá. Para vocês que estão no fundo aí, bom dia, né? Os mais distantes. Então é uma alegria muito grande da gente poder fazer essa matéria do curso de teologia, né? E ministrar ela. Como eu disse, nós vamos ver no decorrer do curso que ela é tratada como, né, o livro de Romanos é tratado como um tratado mesmo, um tratado teológico dos mais importantes, se não o mais importante da história da igreja. E nós vamos ver a importância dele ao longo da história, a sua influência na vida de pessoas que influenciam a igreja até hoje. Então, os escritos de Paulo, através do livro de Romanos, alcançaram pessoas no decorrer da história que foram transformadores não só de pessoas, mas de momentos e de partes da história. O impacto do evangelho, vou chamar evangelho de Romanos, não, mas da carta de Paulo aos Romanos, ela é tão grande que ela tem momentos na história que ela é um divisor. Que ela é um divisor da história do cristianismo e da história da própria humanidade. Então, é bastante atenção nossa, né? E um coração aberto. Eu ministrei uma vez aqui já essa matéria e eu lembro que na oportunidade, eu não sei se está aqui, eu não lembro quem é a pessoa, né, ela veio me abordar depois de eu ter terminado uma aula e ela disse assim, você está me falando algo, e eu não sei nem se ela foi embora, porque você tá falando algo que eu não concordo, assim. Por quê? Porque falando do Evangelho da Graça, que tira todo o mérito do homem, ela dizia as minhas orações, e tudo aquilo que eu faço, não vale nada para Deus? Eu falei, olha o que está escrito, né? Eu não sei se você está aqui presente, mas essas coisas você vai ter que ouvir de novo. Se você está aqui, eu não me lembro quem é, né? E elas são assim mesmo, né? A carta de Romanos é a graça de Deus, é essa salvação sem nenhum mérito, nós vamos ver isso. E olha, que alegria poder ouvir isso, tá? Que alegria poder ouvir isso, tá bom? Então vamos lá, nós vamos hoje fazer uma introdução e vamos ver se nós damos o primeiro passo em direção a estudar ela. Nós vamos pedir ajuda, hoje nós temos um convidado muito especial para fazer ajudar a gente a dar essa introdução, tá? E aí nós vamos ver então, conforme nós vamos caminhando. Então o que eu quero mostrar primeiro para vocês, essa aqui são as ruínas, né? Do Coliseu, onde eram, né, na época foi a maior construção, né, já feita até então, e hoje ele é ruínas, né, mas eu vi um dado que em 2018 foi o lugar mais visitado do mundo. Entre 3,5 milhões a 5 milhões de pessoas visitaram, né, esse lugar, tamanho a importância dele e a relevância histórica dele. E quem está incluído em tudo isso, né, o cristianismo, os cristãos estão aí, faz parte dessa história, talvez da face triste dessa história, né? E claro também da face feliz, porque Roma foi alcançado, né, pelo Evangelho. Então aí está, né, uma maquete do que era o Coliseu. E nós vamos ver dar essa pequena introdução para que a gente possa ter noção do tamanho disso, dessa construção que, se nós remetermos aí ao começo do cristianismo, há 2.000 anos atrás, é uma arquitetura, né, inimaginável para a época. A gente acha que nós hoje, né, e eu comparei isso aqui ao Burj Khalifa. Eu sou fã assim daquele prédio, né? Então eu comparei essa obra da época. Hoje é o Burj Khalifa, um prédio fora de qualquer assim, se não conhecermos, nós não temos ideia da dimensão dele. Então, algumas curiosidades que eu trouxe aqui, né? Então, era o Coliseu, né? Em italiano é Colosseo.
anfiteatro flaviano, da dinastia flaviana, oval no centro de Roma, feito de concreto e areia, e eu acrescentei pedra, mármore e ladrilho, porque, segundo os historiadores, depois de algumas... nós vimos que ele tem ali só hoje, aquele mausoléu ali todo... já deteriorou, né? Foi devido a abalos sísmicos, né? Não foi destruído, né, por mão humana. Ele sofreu abalos sísmicos, né? Foi o tempo, a degradação do tempo, principalmente acerca, acho que, de terremotos, que foi que causou a destruição dele. E então eram retirados dele, né, mármores para outras construções, principalmente construções de edificações de igrejas da época. Então, foi o maior já construído, usado na diversão, né, de jogos romanos, luta entre gladiadores e treinamento de batalhas navais, né, de batalhas navais. Então, eu achei um detalhe assim estranho, como dentro daquele coliseu iria se fazer assim uma batalha naval. Então, nós vamos ver ali as dimensões dele: 24 mil metros quadrados, 88 metros de comprimento, 156 metros de largura e 57 metros de altura. Então, é uma obra, né, sem precedentes para a época, né? Começou no governo de Vespasiano, em 72, e concluído em 80 por seu sucessor Tito. Modificações feitas por Domiciano, depois, em 81 a 96, que acrescentou o quarto andar. Até então, ele foi construído com 3 andares e acrescentado o quarto andar aí no governo de Domiciano. O Coliseu abrigava entre 50 e 80 mil espectadores, queridos. Então, era algo realmente monumental. Isso é no centro do Coliseu. Então, aí eram feitos essas projeções de batalhas navais, porque haveria de você fazer esses enfrentamentos em alto mar. Só que eles praticavam essas coisas dentro de casa para depois, dentro do Coliseu, um treinamento de batalha naval para depois fazê-la, né, para que você não fosse sem saber o que fazer. Então, um dado interessante que eu achei é que, para que isso acontecesse, era necessário, alguns historiadores colocam, entre 3,5 milhões a 5 milhões de litros de água. Como é que se abastecia esse lugar? Vocês têm ideia de como era isso? Era monumental? Então, tinha toda ali uma estrutura, né? Eles falam em aquedutos, né, que abastecia isso. Então, eles abasteciam e desabasteciam a hora que eles quisessem, né? Eles fizeram de forma tal que poderia ser feito isso. Depois que terminasse, né, essa programação, eles conseguiriam esvaziar e depois vinham aí, limpavam tudo isso e faziam, né, desse lugar palco para outros eventos. Então, realmente é algo que chama atenção e é algo que é importante a gente ter aqui, né, nesse momento da história, né, de Roma, esse lugar que é tão histórico, né, tão... Sempre que a gente vê essa figura, nos remete a isso. Talvez a gente não tenha conhecimento de que todas essas coisas aconteciam lá dentro. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos estudar na Carta de Romanos? Nós vamos estudar o teor dela por completo e aquilo que é necessário de nós conhecermos para que não haja em nós dúvida alguma, caso algum dia, né, sejamos aí... indagados acerca de alguma pergunta e nós possamos, às vezes, ter dúvidas acerca disso. Então, aquilo que é comum aos historiadores, nós vamos poder estudar hoje. Então, a carta de Paulo foi enviada de Corinto, aí, né, o que é provável, entre 57 e 58, né, do ano cristão, né, depois de Cristo, e levada por Febe, escrita por Tércio. Aí esses relatos estão aí em Romanos capítulo 1,
capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 22. Então, quando nós lemos a carta de Romanos, nós conseguimos fazer uma identificação de alguns aspectos. Nós não temos isso categorizado, que ela foi enviada por Febe, sim, por conta daqueles aspectos que estão lá descritos, né? Então, nós não conseguimos, ao estudar uma carta, trazer todos os componentes dela que estão escritos dentro dela. Às vezes não tem nada. O que nós vamos ter que fazer é estudar a história, os relatos de Paulo em outros escritos dele e aquilo que os historiadores então têm, né, de escritos, tudo, e fazer a junção para que então possamos chegar a essas conclusões. Então, Paulo escreve a data que ele escreveu essa carta? Não. Como é que é feito? É feito mediante uma pesquisa, onde ele estava, como é que estava a história dele, né? Aí, juntando isso, chegou-se a esse consenso, que ele estava por volta desse ano em Corinto. Acho que no final da sua terceira carta missionária, né? Da sua viagem, né? Então, o interesse dele era levar o evangelho à capital do império e depois ser encaminhado até a Espanha. Então, aqui Paulo faz essa projeção. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver essa projeção dele. Ele vai falar da carta, na carta que ele escreve, né, aos Romanos, ele vai escrever ela, dizendo desse interesse dele, que ele tem interesse em ir até Roma e de lá, a igreja de Roma, enviar ele para a Espanha, onde ele quer evangelizar. Por que eu coloquei ele plano frustrado? Porque isso não aconteceu. Como é que Paulo chega à Espanha? Como é que Paulo chega a Roma? Chega encarcerado. Ele chega preso, ele não chega livre. Mas tem umas coisas, eu coloquei ali Filipenses 1,13, que é um relato que ele fala, que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho dele. Será que Deus tinha um plano de anunciar para pessoas que talvez nunca fossem ouvir o evangelho através da boca de outra pessoa, através da boca de Paulo, por ele estar preso? Porque ele ficou 2 anos presos junto a essa guarda e depois ele ficou mais todo esse tempo preso e foi todo esse tempo guardado por esses homens, né? E ali alguém que detentor do evangelho, da revelação do evangelho de Jesus, que pôde pregar o evangelho. E ele diz que toda essa guarda, e em alguns relatos nós vamos ver que havia já pessoas que haviam se convertido dessa guarda ao cristianismo. Então, é bem interessante esse aspecto, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele aborda, ele disse assim que os planos de Deus nunca são frustrados, os nossos sim, mas os planos de Deus, então aqui é um momento em que os planos de Paulo foram frustrados, mediante esse relato da carta dele aos Romanos, mas que foram cumpridos por Deus, segundo os planos de Deus que ele tinha para Paulo. Então, tudo se cumpriu segundo a vontade de Deus e muito bem cumprido na vida dele sob esse aspecto. Então, o propósito dele também ali era a pacificação entre judeus e gentios, né, já que os judeus eram detentor da lei, a salvação somente pela graça, né, sola gratia, que é independente da prática de obras, né, que é o coração da carta de Paulo aos Romanos. Então eu vou fazer essa introdução aqui do capítulo 1, e aí nós vamos então passar para o nosso convidado. Paulo e o Evangelho, né, no capítulo 1, ele vai fazer essa descrição. Então, Paulo e o Evangelho, né, ele é o servo de Cristo, apóstolo separado para o Evangelho, ele vai escrever. O Evangelho de Deus criado por Ele mesmo, a autenticidade segundo as Escrituras, aquilo que está escrito, a essência de tudo isso é Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho, a todas as nações, judeus e gentios, e honrar a Jesus, que Deus o exaltou, né, por conta de todo o plano, né, que se cumpriu sobre a vida dele. Então aqui, agora nós vamos... Posso ir lá para poder passar? Eu quero essa parte, queridos, né, a influência histórica da carta, eu quero deixar para o próprio Hernandes Dias Lopes. Nós vamos ouvir o vídeo dele, 10 minutos do vídeo dele, que ele fala, né, sobre esses 4 aspectos. Aí eu quero ouvir com vocês.
de Paulo, porque ele planejava, ele mesmo, com as suas próprias mãos, livre, ir até Roma. Ele queria ir. Ele escreveu a carta dizendo assim, olha, eu vou aí. É um desejo meu. Ele escreve também que tentou ir algumas vezes. A carta aqui. A carta chegou. Ele escreve dizendo assim, olha, ele manda a carta e diz, eu vou visitar vocês, pessoalmente, né, livre, né, de espontânea vontade, o dia que der, o dia que o Senhor me permitir. E o Senhor permitiu ele chegar lá, algemado, preso, escoltado, né? Muito bem, então eu dei preferência, né, óbvio, do próprio pastor Hernandes Dias, de citar esses 4 pontos, né, que foram assim essenciais na história da humanidade como influência da carta de Paulo aos Romanos, influenciado, né, pela exposição, né, pelos textos, né, escritos na carta de Romanos. Então, quando nós vamos ler essa carta, né, nós precisamos dessa expectativa. Ela é libertadora para nós. Ela é libertadora, tirando de nós, né, todo o peso da culpa, né, eu acredito que eu vá citar, mas eu quero fazer aqui menção ainda a esses 2 primeiros. E se você ouviu a história desses caras, você pode ter certeza de uma coisa: se esses caras foram alcançados, Agostinho e Lutero foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, né, nós também podemos ser, porque eles vão confessar, né, o Agostinho confessa que ele era um homem devasso, a história conta disso, e um trechozinho da história vai mencionar que ele era tão devasso que numa certa ocasião, o que é devasso? É ser, vou colocar aqui, mulherengo, e talvez um pouco mais, né, ter esse coração, né, devastado pela influência aí do pecado. Então diz que certa ocasião ele está andando na rua e uma daquelas mulheres que ele havia tido um relacionamento quis sair correndo atrás dele porque ele havia sumido. E uma daquelas mulheres vê ele na rua, sai correndo, Agostinho, Agostinho, ele olha e continua andando, né? Acredito que fugindo dela, e ela, a um determinado momento, alcança ele. E diz, Agostinho, né? Acho que querendo dar uma paquerada com ele ainda, né? Diz assim, olha, você não está reconhecendo? Olha que sou eu. Ele diz, tudo bem, você é você, mas eu não sou mais eu. Tamanho alcance da graça de Deus que conseguiu transformar o coração de um homem devasso, né? Lutero, né? Aqui, ó, um devoto de Aparecida, cumpridor de promessa. Eu estive aos pés da santa. A graça alcança qualquer um. Lutero, quem que era? Foi retratado como sendo ele era devoto de quem? Santana? Santana. Mãe de Maria. Então, querido, nós podemos, a graça de Deus, ela não escolhe, né? Eu fui pagar promessa em Aparecida, é um devoto daqueles. Então, a graça de Deus, ela é indistinta. Não relute em recebê-la. Não relute, né? E é aquilo que Paulo vai explicar nessa carta de forma tão detalhada e tão importante para as nossas vidas. Então, a carta de Paulo aos Romanos é considerado o maior tratado, como ele já disse, né, teológico, né, do Novo Testamento. Né? Ele explica ali, as outras cartas de Paulo eram situações pontuais. Quando ele escreve a Corinto, né, ele escreve algumas situações que eles estavam passando. Aqui não. Aqui é o detalhamento do acontecimento do plano de Deus, da sua amplitude, daquilo que ele alcança, da extensão do alcance da graça de Deus sobre a vida do pecador, que é inimaginável. O homem não consegue imaginar isso, ele não consegue alcançar com a mente. Nós vamos ver, é preciso de revelação. A mente humana não consegue, porque como que pode uma única atitude de Deus, crucificando, matando seu filho, derramando seu sangue, perdoar o meu pecado, que eu cometi hoje, e vou cometer amanhã, e ele já está perdoado? Eu entro em parafuso. Então, essas explicações vão trazer para nós
a importância da carta de Romanos, mediante essas explicações, porque o Evangelho ele relata tudo o que aconteceu. E Paulo explica, traz essas implicações que é muito importante, né? Extremamente importante. Então ele é considerado o Evangelho, né? O próprio pastor já contou que ele é considerado o Evangelho, já foi considerado o Evangelho segundo Paulo, e ainda considerado o maior livro escrito até então. Aí eu já contei aqui, né, que eu queria trazer a ênfase, né, pro Agostinho Devasso e a consciência de culpa, né? Vou fazer mais esse comentário. O que mais atormenta o homem é a culpa. É aquilo que você faz e depois. Então nós hoje, se você pegar, por exemplo, dias importantes, né, no contexto da igreja, dia de ceia, já ouvi esses dias o relato de um pastor, né, que diz que o irmão chegou para cear e era um pastor, chegou no dia da ceia e aí então ele ofereceu a ceia, ele diz hoje não. Aí ele foi perguntar por quê, ele disse que ele tinha brigado com a mulher em casa e ele não ia cear porque está em pecado. A consciência de culpa. O que leva nós a fazermos algumas aberrações que a culpa traz para nós. Naquele momento eu estou indigno de estar com Deus, receber de Deus, Deus fazer algo. Naquele momento, e quando é que vai acontecer algo diferente disso? Quer dizer, quando que eu vou ser perdoado? Quer dizer que na semana que vem eu posso fazer o que eu não fiz hoje? Por quê? Então são coisas que nós precisamos lutar contra isso, porque o sentimento de culpa vai perseguir nós até a eternidade, ou até nós darmos esse passo para lá. E nós precisamos lutar contra ele fazendo o quê? Sangue de Jesus, né? O plano redentor dele sobre a minha vida é o meu escudo de proteção contra esses dardos do maligno, né? Então, aqui nós já por que é importante nós sabermos disso? Ele já relatou. Então, quem escreveu a carta? Por que é importante você saber, sendo que você sabe que é Paulo? É importante saber porque os relatos históricos, nós não pregamos nada, queridos, que não tenha um contexto bíblico afirmativo. Ou, no mínimo, ele precisa estar ali dentro desse contexto, se nós não temos data, pesquisado e autentificado. Porque senão nós não podemos. Nós vamos ver aqui, acerca de algumas coisas, que não há concordância. Por quê? Porque nós não conseguimos, dentro do contexto bíblico, fazer uma afirmação. Então, é incontestável, né, que Paulo escreveu essa carta. Quando foi escrita? Então, esses escritos aí de Romanos, né, por volta de, ali 5, eu coloquei a 57, a 58, então perto do fim da terceira viagem missionária dele. Os textos que mencionam, né, e que dão parâmetro para que a gente possa, então, fazer essas afirmações. Então, qual é o tema? A justificação pela fé. Tirando do homem toda a expectativa de obra para a redenção, para o seu perdão, que é o que nós mais lutamos, a nossa consciência mais luta e é preciso ser liberto disso. Eu não tenho participação na minha salvação, a minha salvação é pela graça mediante a fé, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? É um dom de Deus. Então, as explicações de Paulo aqui, que vai alcançar o gentil, o judeu e o grego, que são essas três categorias de pessoas na época que ele tinha, e ele vai fazer essas afirmações e arrancar da consciência, ou falar, né, para tentar arrancar da consciência de todos eles aquilo que eles têm, né, como justificativa. Então, nós vamos ver aqui essas abordagens individual, né, que é a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. Nós vamos fazer esses relatos individualizados mais à frente, tá? Então, o que é importante para nós agora é quem iniciou. Aqui que nós temos algumas divergências, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu pesquisei.
Então, a igreja cristã em Roma, quem iniciou ela? Quem fundou? Então, o popular, quem foi que fundou a igreja de Roma? Popular aí, vamos lá, quem foi? Pedro. O popular é que Pedro é o primeiro bispo, o primeiro papa depois, que na primeira era não era chamado de papa, foi depois, mas o primeiro bispo de Roma foi Pedro. Então, ao estudarmos a epístola, não encontramos o registro com o início do fundador da igreja. Existem algumas tradições que vinculam os nomes de Pedro e Paulo, mas não encontramos respaldo nas escrituras. A crença de que tenha sido o apóstolo Pedro, fundador desta igreja, é uma peculiaridade da teologia católica romana. Então, alguns historiadores colocam que ele, desde o princípio, por que eu coloquei de 30 a 45? Porque alguns historiadores colocam ele desde o primeiro ano do seu ministério junto a Jesus até o ano 67, eu acho que é o ano da morte dele, como sendo já o bispo de Roma, como sendo o fundador. Por conta do quê? Por conta da afirmação lá de Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, por conta desse texto, eu acredito que eles colocaram ele desde o princípio. E alguns historiadores colocam ele como sendo desde 45 até 67, aí, um período longo, aí, sendo o bispo, ou o primeiro papa, considerado. Como não encontramos nas escrituras fundamento para isso, então nem Pedro e nem Paulo nós podemos atestar que seja o fundador da igreja em Roma. Paulo, por sua vez, escreve que ele tinha desejo de conhecer. Se ele tinha desejo de conhecer, não era o fundador. Então, Paulo realmente descartado. O nascimento mais provável da igreja em Roma foi na ocasião do Pentecostes, por estarem em Jerusalém algumas pessoas de Roma e se converterem através do discurso de Pedro. É o mais aceito, o que se mais aceito no meio da comunidade cristã. Por quê? Porque naquela época, quando nós olhamos lá Atos dos Apóstolos, diz que havia pessoas e era realmente um contexto ali de o mundo todo estar em Jerusalém naquela época, pessoas do mundo todo estarem ali. E o que é aceito? Que essas pessoas no Pentecostes receberam o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, então voltam para suas cidades e implantam. Hoje, por que nós fazemos isso, esse envio? Quando você vai, você começa a falar, lá não era diferente, ainda mais porque eles foram tocados pelo Espírito Santo, numa ocasião ali que a gente vê praticamente assim, bem específica, única, para que o Evangelho começasse a ser difundido em todo o mundo, esse início desse envio pelo próprio Deus. Ali não tinha quem enviasse. Eles não estavam debaixo de uma autoridade apostólica ainda. Eles receberam e foram. E foram. É o que a gente... é o que o cristianismo aceita. O cristão aceita como sendo mais plausível acerca da fundação, do início da igreja em Roma. Então, aqui uma observação, quando os livros canônicos foram juntados ali, a epístola já estava incluída. Então, ele faz uma divisão aqui, queridos, aquela divisão que nós vamos estudar ela detalhado. A condenação dos pecadores, no capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 20, a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados, a dispensação de Israel e as exortações práticas e a conclusão. Essa aí é a divisão da carta que nós podemos assim fazer essa análise conforme nós vamos lendo. E aí nós vamos estudar ponto a ponto isso aí. Então ali o Evangelho de Deus, no capítulo 1 ele começa fazendo essa abordagem, e a escrita dele diz assim, que ele foi chamado por Deus, é um servo de Deus e ele é separado para o Evangelho. Quando nós olhamos isso, o que mais nos chama atenção é o impacto do chamado na vida desse homem.
Eu acredito assim que a convicção dele, acho que no livro de Gálatas que ele faz o relato, que ele ouviu do próprio Jesus, né? Ele esteve com ele, e esteve com ele mesmo, assim, ouvindo essa mensagem do Evangelho, e teve a revelação clara de que ele, a partir daquele dia, daquele momento, né, ele foi chamado para então pregar esse Evangelho, que até então ele era um perseguidor dele. Então, o contexto daqueles 3 dias em que ele fica cego, sem comer, sem beber ali, né, em jejum, e depois a oração sobre ele é batizado, aquele momento nunca mais saiu da vida dele. Ele sai testemunhando isso a sua vida toda, até a sua morte. Então, essa convicção fez ele fazer esses relatos. Então, os relatos dele estão escritos no papel. Diz que é muito melhor, né? Por que Deus proporcionou isso para Paulo? Porque esses relatos... aqui, um momento importantíssimo que eu quero deixar para vocês. O pastor Hernandes Lopes, ele fala algo assim muito significativo. Ele disse assim: se Paulo tivesse cumprido aquilo que ele quis, né, dele ir lá, talvez nunca tivesse chegado até nós essa carta. Se ele tivesse cumprido. Talvez nunca. Porque se ele tivesse cumprido a sua ida, e ele tivesse passado por Roma, talvez essa carta teria se perdido. E ele diz, e ficou para nós, por quê? Porque a carta nunca, os relatos dele nunca foram apagados. Estão aí descritos aí para... Então, é importantíssimo isso, né? Esse chamado dele, que ele enfatiza. E ele nunca se desviou desse chamado, ele nunca abriu mão, ele nunca teve outra percepção. Nós estamos aqui já ele escrevendo aí, essa carta, e ele convicto nas suas prisões, nos seus... Então, por isso, né, nós devemos assim, ter a consciência de que nós estamos estudando acerca de alguém que é um exemplo daquele que foi chamado para um ministério, para o Evangelho, ou foi conquistado por esse Evangelho, foi salvo por ele, para que nós não afrouxamos no nosso caminho. Muitas vezes, por tão pouca coisa, nós afrouxamos, né? Ou nós deixamos de fazer aquilo que nós somos chamados para outras experiências. Em seguida, ele cumprimenta a igreja, expressando o desejo de conhecer pessoalmente os irmãos, né? Nós já falamos isso. E ele mostra que aqui ele começa a fazer os relatos, querido. Né? Já no capítulo 1 de Romanos, ele coloca que a aparente inocência do gentio, a alegada lealdade do judeu, ou o elevado conhecimento filosófico grego, não são suficientes para alcançar a salvação. E eu acrescentei ali, a ignorância de quem não conhece a lei sendo cumprida, né, que é o caso do judeu, a ignorância do gentio, a lei, né, do judeu, e o conhecimento, né, filosófico aí do grego, todos eles foram reprovados mediante, né, a exposição de algo muito maior, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o sacrifício de Cristo, a graça de Deus, ela é capaz a proporção de alcance dela é tão maior que ela abarca essas 3 condições humanas. Aquele que quer se defender no desconhecimento da lei, ele não tem como. Aquele que quer se justificar mediante a lei, perde toda a sua razão. E aquele que quer se justificar mediante todo o conhecimento que ele tem, ele não tem de onde escapar. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é soberana, ela é sublime, ela é algo que é muito maior do que essas coisas. Muito maior. Maior que a lei? Maior que a lei. A graça de Deus, ela absorveu a lei, vamos dizer assim. Ela é maior porque ela absorveu, ela conseguiu absorver todo o contexto legal. E eu vou ver se eu consigo falar para vocês aqui
Já vou fazer uma citação. Deixa eu tentar fazer um. Só um minutinho, deixa eu tentar. O que é pecado? Então vamos supor o seguinte. Já foi pecado, né? Já foi um pecado, um pecado. Então, vamos supor que eu sou negro, né? Diante do Irani, né? Um homem branco. E o que não se podia há um tempo atrás era um negro encostar num branco. É pecado. Então eu encostei. Eu cometi um pecado. Eu sou digno de morte. Eu sou digno de ser punido. Só que você é um negro, ele é um branco, e você não conhece a lei. Se você encostar nele, você cometeu. Ele não conhece a lei e tocou nele. Ele cometeu o pecado? Não cometeu. Diz que diante de uma obra não legalizada, não existe pecado. Nós estamos debaixo de qual? Nós estamos vivendo qual época? Nós estamos vivendo debaixo de qual época do cristianismo? Qual a fase? Debaixo da graça. Tem lei? Então, diz que a lei... Olha para você ver que coisa interessante. Se não há lei, não há pecado. E aí que vira uma confusão na nossa cabeça. Já que não tem lei, não tem pecado, o que eu vou fazer? Vou fazer qualquer coisa. Mas a graça é muito maior que isso. A graça expande a lei. Só para fazer essa abertura para vocês verem como é que às vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, que saia justa, né? Por que nós temos dificuldade de encarar a graça e de aceitá-la? Por conta dessas coisas, que ela vai falar algumas coisas que a gente fala assim, ai meu Deus, eu não sei nem como reagir diante disso. Porque ela me dá liberdade para tudo. Não parece que ela te dá a liberdade para você fazer o que você... E dá. É uma escolha. Hã? Não, você pode. Só que aí se você fizer... Ô Irineu, fala aí para nós. Fala aí para nós, vamos lá. E agora? A saia justa que nós estamos. A graça. É. Mas aí Paulo disse para o Romano, e diremos, pois, havemos de pecar para que algum de graça? De modo nenhum. Nós que já morremos, como vamos viver ainda? Tá, mas olha só, presta atenção. Presta atenção. Eu quero controlar a pessoa para ela não pecar. Quem controla? Quem dá esse controle? Qual que é o último fruto da graça, o último fruto do Espírito Santo numa pessoa? É o domínio próprio. Então, isso tudo, nós precisamos, ao pensarmos nisso, é óbvio que nós vamos chegar à conclusão, óbvio, que não é para pecar, é óbvio, não tem como. Não tem. A graça... Então, a graça é libertadora, queridos. Ela não aprisiona. Ela veio para nos libertar dessa condição. A questão é que quando você compreende a graça, você coloca ela acima da lei. Sim. Aonde você não podia adulterar, hoje você não pode nem olhar. É muito maior. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, Jesus somente. Nós temos embaixo da nossa graça. Então, você viu? Agora você viu como é que a gente já começa a ficar bravo? Você vê? Deixa eu... Não, mas você tá achando que eu também não tenho essa indignação dentro de mim? Porque eu vejo alguns caras falando, como é que...
Queridos, a gente precisa dar importância para o contexto, então eu preciso falar algo. Presta atenção, deixa eu contar algo. Eu falei assim, foi uma semana que eu estou numa alegria tão radiante, mas tão radiante. Sabe por quê? Aconteceram muitas coisas nessa semana, sabe, no meu contexto. Então, olha que só, eu estou voltando uma manhã dessa e encontro um cara lá dentro onde ele mora, lá embaixo no Matagal, lá. Eu estava fazendo uma caminhada lá e encontrei esse cara. Esse cara trabalhou comigo, ele mais 7 irmãos. Quando eu tinha um lavador, 8 irmãos que eu conheci de uma família, 7 trabalharam comigo, só um que não. Esse era alguém considerado perigoso da sociedade, e era. Então esse cara um dia foi acometido por alguém que encostou uma arma nele e deu 5 tiros nas costas dele. Ele foi hospitalizado, tal. Então, e esse cara morreu. Esse cara veio a morrer. Então, já fazem 12 anos que isso aconteceu. Então ele chegou e fomos conversar. Enquanto eles trabalhavam comigo, todos eles foram conhecedores do Evangelho. Todos eles, a gente fazia célula, levei todos eles ao conhecimento do Evangelho. E esse eu nunca tinha tido oportunidade. Nunca tive oportunidade porque ele era o afastado. Ele nunca teve contato com a gente lá. Ia de vez em quando visitar os irmãos. Então, mas o que me deixou feliz? Nós começamos a conversar, ele me abordou, tal, a gente parou e começou a conversar, fazia tempo que a gente não se via. Aí ele disse assim, entrou no assunto do irmão dele, falou, cara, até hoje eu sinto falta do meu irmão. E nós entramos no assunto de conversar, do Evangelho, e ele disse assim, deixa eu te contar uma coisa. Lá no hospital em Porto Velho, o bandido do meu irmão, ele não falou bandido do meu irmão, mas o bandido do irmão dele, foi alcançado. Como? Esses irmãos que vão orar em hospital. Ele disse que ele estava um dia lá, e aí então chegou essas pessoas. E a pessoa conversou com ele, já estava conversando com ele há alguns dias, que ele ficou hospitalizado alguns dias. E aí, então, nesse dia, chegou alguém, orou com ele e tal, conversou e diz assim, você quer receber Cristo? Ele diz, eu quero. Eu quero receber Cristo. E diz que foi uma alegria. E ele diz assim, e eu tenho certeza que ele recebeu. Por quê? Porque meu irmão mudou. Ele disse que um dia para o outro o irmão dele mudou. E o irmão dele, que vivia dizendo assim, escuta, volta e mata, porque é o fulano de tal que fez isso comigo. No outro dia, o irmão dele disse, não quero vingança. Perdoa. Não quero que vocês levantem um fio de cabelo contra aquele homem. Não façam nada por ele. Queridos, eu fiquei numa alegria tão grande. Eu falei, olha a graça de Deus alcançando alguém. Se eu estivesse no céu hoje e fosse procurar na multidão alguém que eu jamais esperaria encontrar, seria esse cara, porque eu conhecia o histórico dele. Mas a abundante graça de Deus relatada aqui, isso deixa a gente às vezes revoltado, queridos. Então, nós vamos discutir mais algumas coisas aqui que para nós às vezes Então, o Paulo vai falar, sem lei, com lei ou com conhecimento, todo mundo foi reprovado, porque Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem, estão destituídos. Então, vamos lá, condenação dos pecadores. A culpa dos gentios, e dos ímpios, relatados aí em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Então, o relato de Paulo aí no livro de Romanos, ele vai trazer essa necessidade, mostrar essa necessidade de que o homem tem de salvação. Não adianta ele se esconder atrás daquilo que ele é, ou daquilo que ele pensa ser. Ele tem necessidade, ele está perdido. Então, mostra que o homem precisa ser salvo do poder do pecado e da ira de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 18? Está escuro? Vai. Não. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que se detêm a verdade pela injustiça. Isso. Então, qual o argumento que ele vai usar? É que a ira de Deus, ela vai se manifestar contra essa injustiça do homem, contra esse estado em que o homem vive. E Deus, por ser justo, não vai tolerar isso.
E ele vai discorrer sobre isso, né? Ele vai falar, né, abundantemente sobre isso. Então, nos versículos 17 e 18, Paulo fala de uma dupla revelação vinda do céu. Lê o 17 para nós, o Carlinhos, também. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso. Então, agora, como é que nós vivemos? Qual é agora a nossa conduta diante de Deus? Como é que eu me apresento para Ele? Quando eu quero estar diante de Deus, né, e vou lá fazer minha oração, fazer minha busca, como é que eu me apresento? Eu chego lá e digo para Ele, ei, né, vou fazer minha oração. Senhor Deus, olha que homem bom, né? Lembram que Jesus disse que viu isso de dois, né? O cara diz assim, olha eu aqui, ó. Eu sou um cara bom, dizimista, eu não bato na mulher, eu faço tudo, eu sou gente boa que nem diria o Jesus. Né? Isso, queridos, está cancelado. Diante da revelação do Evangelho gracioso que Deus nos alcançou, pelo favor dEle, pelo amor dEle, pelo perdão dEle em Cristo Jesus, então a revelação da justiça de Deus está no Evangelho. Um Deus justo puniu o pecador no seu Filho, né, totalmente sem nenhum pecado, para nos libertar desse. E Ele é o nosso substituto, né, que vai, né, outro livro importantíssimo, importantíssimo demais, é o livro de Hebreus, que vai contar essa história. Então, a importância de nós martelarmos essa carta de Paulo aos Romanos é fundamental para nossas vidas. Por quê? Porque o Evangelho, queridos, vai se tornar mais claro, sem estar turvo aos teus olhos, ao teu coração. Como é que se prega o Evangelho para alguém que está no pecado? Nós tínhamos hábito, e às vezes ainda estamos habituados a pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho que eu prego? É o Evangelho do deixa para Deus te alcançar. Não é assim? Irmão, ou irmão não, né? Você chega no perdido, você não vai chamar ele de irmão, né? Mas você chega no cidadão e diz assim, cidadão, é o seguinte, tu está muito encrencado. Isso aí está fazendo mal para você, para tua família, larga isso e vamos fazer umas coisas aí que vai dar tudo certo. Então, foi esse Evangelho que te alcançou? Não. Não foi. Por que você está querendo pregar para o outro? Então abandone esse Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, que ele vai falar, para o resgate do ser humano, para a mudança, para a transformação. Quem liberta? Quem dá clareza? O Evangelho é o próprio Espírito Santo. O que eu preciso fazer é anunciar para ele. Dizer, olha... Então a revelação da justiça de Deus está no Evangelho. Qual que é a justiça de Deus? Deus puniu o seu filho para que eu não fosse punido. Então eu sou liberto. E agora eu vivo pela fé nisso. Essa palavra entrou aqui, eu vivo pela fé nela. O que eu tenho de argumento palpável? O que está escrito. Do resto, nada, eu preciso viver pela fé. É pela fé. Sim. Eu acho que até a mudança na gente não depende da gente. Depende de Deus. É Ele que muda. A nossa luta, às vezes, é por essa revelação e pela busca daquilo que você sabe. Agora que você sabe que alguém te amou tanto, né? A revelação do amor de Deus no teu coração vai fazendo... Gente, às vezes, humanamente, nós conseguimos contextualizar. Alguém que é muito bom para a gente não consegue fazer o mal para ele assim. Então, imagina Deus. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, que não pode fazer nada, aí a gente entende que é Deus que faz tudo pra gente, Sim. faz a mudança. E quando Ele olha pra gente, Ele não vê mais a gente, Ele não vê aquele pecador. Ele vê Jesus, Ele vê Cristo em nós. E Cristo, Ele vê Cristo em nós, Ele já sabe que O sangue, a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas é que nos faz aceito por Ele. Então,
A revelação da justiça de Deus, né? E a revelação da ira de Deus como resposta da sua santidade ultrajada pela rebelião do pecado do homem, né? Que o Carlinhos leu ali em Romanos capítulo 1, versículo 18. Como poderíamos conhecer a justiça de Deus ou descobrir o modo de nos tornarmos justos sem a revelação dele? Por isso que ele revelou o Evangelho, por isso que ele deixou escrito. Então, quando nós, ao conhecermos o Evangelho, você viu como é que aqueles homens foram alcançados, né? O exemplo deles aqui, né? Então, um dia, a mãe do Agostinho, foram 30 anos, queridos, orando por ele. Foram 30. Então, quando nós anunciamos para alguém, e se alguém não aceita, você fala, eu não estou ungido, eu acho que não vai dar certo, eu vou desistir, e nada. Olha, ué. Então, dá vontade de desistir? Tem pessoas que já deu vontade de você desistir? Eu também. Mônica, né, acho que era Mônica, a mãe dele, não desistiu. E outras pessoas no nosso meio hoje. Nós temos visto que pela sua perseverança alcançaram filhos, maridos, e estão buscando ainda. Espero que não haja em nós, né, apesar de nós às vezes estarmos enfraquecidos, olhando para a pessoa e dizendo, esse aí não tem jeito. Não tem jeito, tem. Quando Deus alcançar, está alcançado e ponto final, não tem jeito. Porque a justiça dele... Ele diz que a justiça de Deus requer do homem a revelação do Evangelho. Esse requerer, que diz, não é uma obrigação, tá? Não é como obrigação, esse eu requeiro de vocês, não. O requerer aqui é porque é por revelação. Se não for por revelação, nós vamos ficar... Tem gente que lê a Bíblia e acha uma tremenda confusão, diz que é uma... Então, por quê? Porque não teve revelação, e essa revelação é pelo próprio Deus. Paulo diz que ele recebeu essa revelação. O Evangelho é a história do esforço de Deus revelando-se em seu Filho para salvar o mundo. E aqui, olha só, ele escreve assim, eu falo assim, meu Deus, mas será que Deus se esforçou para chegar até nós? Esse esforço não é que Deus está fazendo força, está impaciente, não, querido. É Ele querendo mostrar para você, para de ser bobo, tolo. Olha eu aqui. Eu fiz tudo. Toma, presente para você. E você é birrento, briguento, não dá as costas, não faz pouco caso. E Ele querendo dizer, eu quero salvar você, eu quero me manifestar a você, eu quero presentear você com o perdão dos teus pecados. Para de lutar contra isso. Então, a manifestação da graça de Deus, quando ela chega para nós nos deparamos com ela, às vezes, diante da nossa legalidade, daquilo que é da minha defesa, porque eu já chego armado, com Deus eu chego armado. Chego armado até os dentes, às vezes. E quando eu ouço as coisas, é uma ofensa à minha pessoa. Porque eu me julgo bom, às vezes, aos olhos, sei lá, aos meus olhos, às vezes, né? Eu me julgo bom. E tem gente que... Agora, você quer ver um lugar de gente que não faz, nunca cometeu pecado, é um velório. Todo morto, santo. Você chega lá, você vê as pessoas falando, gente boa esse cara aqui. Pensa, o cara às vezes era um... É perigoso ainda? Então, o Deus continua se esforçando em favor seu, se você ainda não recebeu esse Evangelho da graça. Graças a Deus, eu creio que Ele alcançou todos aqui. E se não alcançou, vai alcançar. Hoje é o dia oportuno para Ele alcançar você com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia. Hoje, Deus está fazendo um esforço para que esse Evangelho gracioso entre no seu coração e você seja liberto de toda a culpa, né, e de tudo aquilo que, às vezes, homens e mulheres carregaram. Ele citou o Agostinho e o Lutero, e nós podemos citar biblicamente a mulher, né, do poço, a mulher samaritana, que também tinha lá suas desvirtudes, né? Uma pessoa desvirtuosa.
Quem? Mulherengo. Atormentado pela culpa era o Lutero. Sim, sim. Quando ele olhava para uma lei, talvez. Exatamente. Foi a graça que libertou ele desse tormento. Imagina, ele se autoflagelava tentando fazer o quê? Qual é o propósito do autoflagelo? Se você chegar diante de Deus dizendo, olha, fiz o que a culpa mandou, estou livre dela. Por quê? Porque olha o que eu fiz comigo mesmo. Meu corpo sofreu toda a punição. Foi o corpo de Jesus que sofreu a punição. Sobre ele levou. Toda vez que ele ia se confessar lá, aquele que confessava, ele queria receber, era dizer, ó, vai lá e se maltrata. Para a culpa ser apagada. Querido, deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Quem era quem ia no padre se confessar? Levanta a mão aí. Quem já foi? O que você recebeu? Olha, eu fui coroinha, tá? Pensa no pecado que eu cometi. Eu sou que nem aquele homem. Um dia, eu sempre fui caçador, né? E eu peguei um estilingue, fui no beiral da igreja e matei uma andorinha. O pássaro mais inocente do mundo. O que você acha que eu carreguei? Uma tonelada de culpa. E eu fui para o padre fazer o quê? Confessar que eu tinha matado uma andorinha no padre da igreja. Ah, foi só não sei quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso. Ufa, graças a Deus que eu fui. Mas pensa na culpa que nós carregamos, querido. Por isso, por essas coisas. Hoje nós estamos aí, ouvimos do Evangelho tudo, mas ainda não estamos isentos de carregar culpa sobre certas circunstâncias na nossa vida. É? Com certeza. Com certeza tem influência. Bastante influência. Né? Muita influência. O pecado ele influencia de forma negativa. Para que ele vem? Para matar. Então ele usa todo o aspecto dele para enclausurar você. Não importa a cadeia, a forma que ele vai usar. Ele coloca você lá e deixa você, né, para que você não acesse isso aqui. Por isso nós precisamos, né, de ir até Jesus, né, para sermos livres disso, porque senão você é aprisionado por qualquer coisa, por muito pouco. Eu consigo fazer um feedbackzinho na hora que você atirou a pedra lá na andorinha. Aí você chegando pro padre falando assim, mas eu atirei no rombo dela, mas E aí, Irã? intenção de matar. Vamos ler Gálatas capítulo 6, lá vamos nós, Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8, pode ler alguém aí, por favor. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Gálatas 6, 7 e 8. Não errei, Deus não se deixa ficar refém, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. O que semeia do Espírito se fará a terra. Então, ele coloca um tema para nós discutirmos aí. Então, cada um recebe aquilo que ele planta. E aí? Pecou? Vai ter colheita. E agora? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo me expressar. Depois a gente, olha lá, a gente vai colher mais alguma. A gente acha que tem tempo para isso. Então, eu vou plantar uma árvore. Vou plantar uma árvore e eu quero colher fruto dela. Então eu planto um pé de abacate. Coloco ela ali e 3 dias depois eu vou lá, exijo dela fruto. Vou ter? Não.
Não sei, talvez eu não consiga me expressar bem. Por quê? O que eu entendi daquilo que o homem plantar, ele colherá? A graça de Deus, um Deus gracioso. Se ele fosse me punir cada vez que eu errasse, o que sobraria de mim? Então a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência para comigo, fez com que esse tudo que você faz, você vai colher. Tem resultado no final ali, quando ele fala, óbvio que se você plantar e você fazer gerar fruto na carne, ela vai dar fruto? Vai. Qual que é o fruto? Fruto de morte. Fruto de morte. Eu vi aquele homem lá de Goiás, como é que é o nome dele? Aquele médio, o João de Deus. Você viu a condenação dele essa semana? Você saiu a condenação do João de Deus essa semana. Gente, eu falei assim... Então, a condenação dele é um pouco exagerado, né? Mas ele certamente vai morrer na cadeia. 500. Ele só pode cumprir 30, né? A lei só permite 30 anos, a lei brasileira. Porém, queridos, o que me chamou a atenção? Como o homem é enganado pela sua concupiscência, como ele é enganado pelo pecado, como ele queria fazer o quê? Qual era a intenção dele? Desfrutar de prazer e outras coisas. Como o homem é enganado. É por isso que eu concordo com o Moraes às vezes. É por isso que nós temos que alertar sobre o pecado. Se você fala, se você dá o remédio, se você tem a doença da pessoa, qual é a doença da pessoa hoje? É o pecado. Agora você tem um antídoto, a cura. Isso. A graça. Por isso que você tem que falar automaticamente da doença que eu sofro e você tem que me passar agora o remédio para mim. Então vamos lá. Então, é a base para nós? Essa é a base? Então vamos lá, vamos pegar a pregação de Jesus. Quem sabe de uma pregação de Jesus aí para um pecador aí? Não, mas diante da cara dele assim, na testa, na cara, assim, cara a cara. Encontrei a mulher samaritana. Encontrei a mulher samaritana. Conheço, sei muito bem quem é a indivídua. E aí, como é que eu chego? Sem vergonha, hein? Safadona. Ô, mas você, hein? Tá precisando mudar de vida. Hã? Vou alertar ela. Claro, vou alertar. Afinal de contas, tem 5. Tá correndo risco de vida? Claro que tá. Mas põe a risco nisso. Pescoção tá na... Mas você tem que usar vai chegar na frente, vai ter isso chama fazer papel do Espírito Santo. Então, é assim, eu até que compreendo. Eu não estou falando para vocês que às vezes dá vontade, não é falar, é bater. Eu falo assim que tem indivíduo que não dá vontade, esgoelar mesmo, né? Mas não adianta, querido, não resolve, não é o nosso papel. É isso que eu preciso compreender. Eu tenho vontade? Tenho. E olha que eu vou dizer para você, talvez eu até faça. Mas eu acabo me convencendo que eu não vou. Às vezes nós brigamos em casa, assim, essa discussão, né? Por quê? Porque nós nos vemos num confronto, dizendo assim, mas tem que fazer isso, fulano, tem que falar, e eu acordo. Não adianta. Deixa eu dar um pequeno depoimento. Eu fui extremamente legalista. Eu procuro não criticar os irmãos legalistas, porque isso me diz respeito. Foi só estudando muito a Bíblia, principalmente o livro de Romanos, que eu me libertei do legalismo. Sem muito conhecimento da palavra de Deus, todos nós vamos ser legalistas. Vamos querer impor algo. E às vezes até é boa intenção. Eu quero alertar o irmão, vou falar para ele, eu vou insistir com ele. Talvez ele não ouviu direito, tudo bem, mas não é o teu papel. O teu papel é levar ele a Cristo. Cristo liberta.
conhecereis a verdade. Se o Filho vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, sim, sim. Não. É. Então vamos lá. Maria, 10. Então vamos lá. Então já fizemos a nossa discussão. Então ele vai colocar aqui para nós a culpa do gentil. Então o gentil é indesculpável. Paulo fala da raça humana num sentido universal, fora do judeu, né? Mostra como o pecado distanciou o homem de Deus. E o homem se torna corrupto e desprezível aos olhos de Deus, por isso indesculpável. Então qual que é a culpa do gentil? Vamos ler 19 e 20? Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Lê para mim, por favor. Não tem. Não tem culpa nenhuma. Por que o gentil é indesculpável? Vocês lembram da ministração do Marcelo, que ele falou do sol? Ele falou sobre o sol. Então, quando que um ímpio usa, né, alguém pode usar por conhecimento, assim, daquilo que ele vai tentar se desculpar diante de Deus e dizer assim, eu sou ateu. Por quê? Porque não tem como, não tem base para se ver Deus. E aí, quando nós vamos estudar, se alguém se aprofundar em estudar e ele estudar aquilo que o Marcelo falou acerca do sol, ou ele fica doido, ou ele ignora, porque uma coisa tão perfeita e tão não repetida, porque aquilo que o sol é, na sua essência, parece que o homem tenta repetir e ele não consegue, com uma pequena célula. O sol... Então, quando nós vamos para isso, o ímpio tem toda a revelação nítida, palpável para isso. Tudo. Quando você olha para todas as coisas, algo que te refresca e é invisível, o vento. Se você quer saber onde os grandes compositores se inspiraram para fazer as suas grandes obras, vai para um lugar deserto e fica ouvindo o som daquilo que Deus criou. O som natural, o canto dos pássaros, o balanço das árvores, é algo impressionante. Então, essas coisas deveriam fazer com que essas pessoas tivessem essa revelação. Deus existe e criou todas as coisas. Então, a indesculpabilidade, ele vai alcançar a todos quando a gente quer ignorar que Deus existe e criou essas coisas. Então, as fontes de conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus foram dadas a toda a criatura humana desde o princípio. Consciência e natureza, Nós abordamos mais natureza aqui. Mas essa consciência de que realmente alguém por trás de tudo isso fez, gerou todas essas coisas, criou. Este conhecimento de Deus dado a todos os homens em todos os lugares é conhecido como revelação geral de Deus. De acordo com Paulo, os gentios se tornaram culpados e idólatras por rejeitarem essa revelação de Deus.
Em lugar de dar atenção à voz de Deus, eles começaram a adorar coisas e objetos em vez de adorar o Criador. Por que consciência e natureza? Por que consciência? Eu reconheci Deus como Deus? Não, mas eu não fiz um Deus para mim, eu não tenho consciência de que Deus existe. Olha aí, como é que eles são pegos. Eu sou indesculpável, por quê? Porque eu sei que Deus não existe. Como é que eu sei que Deus não existe e estou fazendo um para mim? Então eu tenho consciência de Deus, de um ser supremo, de alguém maior. Né? Então eles negaram a Deus, mas fizeram. Aí eles vão falar, vão fazer a imagem, de répteis, de toda a espécie para eles adorarem. Então, pela rejeição da verdade, Deus entregou, ou seja, abandonou o homem à sua própria sorte. A ira de Deus é a reação contra o pecado. Podemos ver isso quando Paulo diz: os homens mudaram a glória de Deus, por isso Deus os entregou. Os homens mudaram a verdade de Deus, por isso os abandonou. E aí ele faz esse relato aqui que era já explícito. O pastor Hernandes, ele faz uma citação de que parece que a coisa, esse estado de depravação, a época que a igreja enfrentou, inclusive essa carta está em meio a uma degeneração desse estado. Ontem nós ficamos sabendo de uma outra criança grávida lá no nosso meio. A gente fica apavorado, queridos. 13 anos de idade, grávida, de um menino de 14 anos de idade. Então a gente olha para isso, a gente dá vontade de esmurrar, dá vontade de pegar, viu? Dá vontade de ir lá. Mas aqui já existia, acho que era só Cláudio que era considerado não homossexual, desses imperadores da época. Diz que, apesar dele não ser, diz que a mulher dele era meretriz, mas era algo instaurado nesse processo social em que eles viviam, que era... Então a igreja enfrentou isso, essa depravação, então e isso tudo é pela degeneração da natureza humana, de não olharem para o seu Criador, não se aproximarem dele. Porque quando isso acontece, há arrependimento. Onde? Em Agostinho, em Lutero, na mulher samaritana, todos eles reconheceram e se voltaram para o Senhor, foram perdoados, e tiveram então a sua reconstrução de vida. Nós paramos por aqui hoje, queridos. Nós encerramos o nosso tema de hoje, a nossa abordagem de hoje, As próximas aulas nós vamos dar continuidade. Então, nosso primeiro tópico foi o gentil. Então, o gentil é indesculpável. Nós vamos ver agora o judeu e depois nós vamos ver o povo filosófico, os gregos. Cada um tinha uma desculpa para a rejeição de Deus e para se apoiar em alguma coisa, todos eles foram rejeitados. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento e que a revelação do Teu Evangelho, da Tua graça, repouse sobre os nossos corações e nós possamos ser alcançados, ó Deus, e reanimados para podermos cumprir o nosso propósito no Senhor. Muito obrigado, abençoa a Tua igreja nessa manhã, dispensando graça, perdão sobre cada um de nós. Te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.